Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a mais extraordinária série de televisão de todos os tempos. Estou me referindo a Além da Imaginação. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2325.5. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu contei a respeito da vida e da carreira do extraordinário Rod Serling, um talento inigualável e inquieto, que nos idos da década de 1950 começou a escrever roteiros para a televisão norte-americana. Rod Serling tinha preocupações humanistas profundas. Ele queria tratar de assuntos que eram incômodos para a sociedade norte-americana da época, como preconceito racial, pacifismo, as dificuldades do cidadão médio americano na vida profissional, as agruras sociais e econômicas da sociedade da época, e até questões mais profundas relacionadas ao sentido da existência e da vida. Essas questões acabavam sendo abordadas em seus roteiros, que lhe renderam vários prêmios Emmy, e ele chegou a ser comparado com o escritor O. Henry. O. Henry, para quem não sabe, foi um escritor do início do século XX que deixou várias centenas de contos falando a respeito da natureza humana e das dificuldades do ser humano com o mundo moderno. Pois bem, Rod Serling chegou a um ponto em que ele se viu bastante incomodado com a interferência constante de anunciantes e executivos das emissoras de televisão em seu trabalho. Vários de seus roteiros acabaram sendo mutilados ou simplesmente adulterados para se adequar ao gosto médio e evitar temas espinhosos. Cansado dessa constante interferência em seu trabalho, Rod Serling então resolveu criar uma série de televisão própria, que seria uma antologia, sem personagens regulares. Cada episódio seria diferente do outro, com personagens e atores completamente diferentes. E ele abordaria as questões que ele queria abordar de uma forma enviesada, de uma forma disfarçada, usando parábolas, metáforas, para que pudesse passar a mensagem, abordar a mensagem do jeito que ele pretendia. E ele encontrou na ficção científica, na fantasia e no terror, o veículo perfeito para que ele pudesse passar as suas ideias sem que sofresse qualquer interferência. Além da Imaginação, foi essa série extraordinária e revolucionária para a época. Ela foi feita entre os anos de 1959 e 1964. Mas o que a série sofria, o que a série sofria com a falta de recursos, ela esbanjava em criatividade e talento. Rod Serling foi muito inteligente em cercar-se de vários talentos para produzir a sua série. Atores que estavam iniciando a carreira, como Robert Redford, William Shatner, o futuro Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, começaram ali a dar os seus primeiros passos na televisão e na arte dramática. Diretores de televisão também, novos diretores já antigos, já veteranos também, debutaram, acabaram entrando para essa série antológica. Tá? Além da Imaginação, se a gente parar para pensar, ela sintetizou ali naquele período tudo aquilo que havia sido feito no cinema e na televisão anteriormente e anunciaria tudo aquilo que seria feito posteriormente no cinema e na televisão. Bom, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre esse seriado extraordinário, nos aprofundarmos um pouco mais sobre as suas qualidades, tá bom? O Rod Serling ele tinha uma característica muito própria. Os roteiros dele eram principalmente firmados em conceitos mais assim sentimentais. Os roteiros dele tinham uma carga sentimental muito grande.
né? E também recorreu muito a histórias de guerra, né? Todos os roteiros de episódios que envolviam a Guerra do Pacífico eram dele, porque eram reminiscências da época dele como combatente na Segunda Guerra, né? Mesmo que não se passasse na Segunda Guerra, mas em outras guerras, como a da Coreia, que na época tinha acabado de terminar, né? Mesmo assim, eram roteiros mais sentimentais, sempre com um elemento fantástico, né? Por exemplo, tem o Walking Distance, que era um episódio em que o personagem, já adulto, com entre os 30 e 40 anos, para numa cidadezinha onde ele cresceu e resolve fazer uma visita, né, à cidade. E aí, quando ele entra na cidade, ele simplesmente volta no tempo e encontra a si mesmo criança e os pais dele que já tinham morrido. É um episódio extremamente emocionante, sentimental, né, impossível de você conter as lágrimas assistindo esse episódio, porque ele remete a nós mesmos, né? E o episódio nos enche os olhos de lágrimas. Outro episódio também emocionante, né? Que foi o segundo episódio, o primeiro episódio da série, na verdade, o segundo depois do piloto, que é O Negócio para os Anjos, né? Em que o personagem ele é um vendedor de brinquedos ali, que ele começa então a tentar, ele é visitado pela morte, que vem buscá-lo, e ele então dá um jeito de negociar com a morte, e aí ele consegue atrasar, né, enrolar de tal forma a morte, fingindo vender os brinquedos dele, ele é um mascate ali, um vendedor de rua, né, e ele consegue evitar que a morte o leve, né. E aí tem alguns desdobramentos imprevisíveis na história, também uma história bastante marcada pelo sentimentalismo, por uma visão metafísica bastante peculiar, né, sobre a morte, sobre a existência humana. E, aliás, isso vai percorrer a série de ponta a ponta. Como vocês podem perceber, pelas descrições desses episódios, a linha da imaginação estava firmemente calcada na realidade, né? O Rod Serling sempre gostou de histórias em que mostrasse o fantástico e o absurdo da condição humana. But believe me, friends, the only thing that's going to happen is that we're going to eat each other up alive. Né? Então era sempre calcado na realidade e mostrando o fantástico no mundo real, na vida real, no cotidiano, no dia a dia. Esse era o mote de A Linha da Imaginação. As histórias geralmente se passavam, na maior parte dos casos, em contextos habituais, né, do dia a dia, né, de pessoas trabalhando, pessoas com suas famílias, suas dificuldades, morando em casas simples, né? Na maior parte dos casos, esses eram os cenários, né, o contexto dos episódios. Tá? It isn't Bob Weaver's place. It's Don's house. It's the Williams house. It's the kid, I tell you. It's Charlie. He's the one. E isso ele não perdeu até o fim. Né? Tem um episódio também que é de autoria dele também, O Homem Obsoleto, esse já da segunda temporada, com o Burgess Meredith. É a história de um homem que é considerado obsoleto e vai ser colocado num campo de concentração, uma distopia futura que mostra como as pessoas de certa idade são relegadas ao esquecimento e eliminadas como se fosse lixo. Uma crítica, obviamente, uma visão crítica sobre as condições do mundo capitalista na época dele. Mas talvez o episódio mais antológico escrito por Rod Serling, e que, sem dúvida alguma, né, marcou a linha da imaginação, se tem que ser lembrado por um episódio, é esse. É o Time Enough, estrelado também pelo Burgess Meredith, que futuramente faria o Pinguim na série de televisão do Batman, e depois também seria o treinador do Sylvester Stallone como Rock Balboa no primeiro filme do Rock. E o Burgess Meredith faz o papel de um homem que só o que ele queria na vida e só o que ele gostava na vida é ler. Ler livros de vários autores, passar o dia todo lendo. E ele tinha uma mulher que implicava com ele por conta disso e um chefe no banco onde ele trabalhava que também implicava com ele por conta disso. E aí ele encontrava paz, o espaço, a hora que ele achava paz para poder ler os seus livros adorados, né? Ele usava um óculos fundo de garrafa, era na hora do almoço ficar dentro do cofre do banco com os seus livros lendo até terminar a hora do almoço. E numa dessas vezes acontece que ele está dentro do cofre e acontece uma guerra nuclear. Quando ele sai do cofre, o mundo está devastado, tudo destruído, a casa não existe mais, o banco não existe mais ninguém, ele é o último homem na face da Terra. E aí ele vai caminhando pelas ruas da cidade, vendo aquela desolação, aquela destruição toda, e ele se depara com uma biblioteca pública, semi-devastada, mas que os livros estavam lá todos espalhados. E aí, pronto, é tudo que ele queria, ler.
ler tempo suficiente para ler para o resto da vida, O Último Homem na Terra, sem precisar trabalhar nem nada. Só que aí acontece uma coisa, que eu não vou dar spoiler aqui, que é um plot twist final fascinante e genial, que vai transformar essa numa das mais amargas histórias, uma das mais irônicas e amargas histórias de Além da Imaginação. Então o Rod Serling vai escrevendo esses roteiros e esses episódios magníficos, né, vão se sucedendo, a série vai despertando a admiração da crítica, do público, o interesse, né? Só que o Rod Serling começa a perceber que ele sozinho não daria conta, né? E aí ele faz o quê? Ele contrata outros dois roteiristas que vão ajudar a dividir o trabalho com ele. Dois grandes roteiristas a propósito. Um é o Richard Matheson e o outro Charles Beaumont. O Richard Matheson já era conhecido por ser roteirista de cinema e novelista, contista, novelista, escritor profissional. O Richard Matheson já tinha escrito um livro famoso, que depois seria adaptado várias vezes para o cinema, mais recentemente com Will Smith, que é Eu Sou a Lenda. Também escreveria mais tarde um filme fabuloso que, na minha geração, quando eu era jovem, encantou os corações de milhares de garotas, que Em Algum Lugar do Passado, estrelado pelo saudoso Christopher Reeve, o eterno Superman. Além de também escrever o conto que depois serviria de inspiração para Spielberg dirigir o seu primeiro filme, que foi Encurralado. Sem falar também no roteiro de um conto que também se transformou num filme fabuloso, feito no final dos anos 50, um filme de ficção científica dos mais interessantes que já foram feitos, chamado Incrível Homem que Encolheu. Então o Rod Serling contratou o Richard Matheson, e o Richard Matheson já tinha então todo esse currículo de autor de fantasias, fantástico, né? E ele vai também criar histórias fascinantes, roteiros fascinantes e episódios não menos antológicos do que aqueles que o Rod Serling tinha escrito, né? Mas o outro nome aí, então, desse trio, né, dos Três Mosqueteiros da Imaginação, Charles Beaumont, que também era um escritor de peso, prolífico escritor de contos fantásticos, de terror, né? Já naquela mesma época já estava trabalhando, fazendo roteiros de adaptações de contos do Edgar Allan Poe para o Roger Corman. Então Charles Beaumont também era um grande nome ali da literatura fantástica. Também deixou roteiros de episódios fascinantes. Entre os muitos episódios que foram produzidos ali com esses três nomes, a gente tem também um episódio de um viajante, né, um dos episódios mais assustadores, de um viajante que chega a uma cidadezinha não, ele chega a um eremitério, habitado por eremitas, monges eremitas, numa noite chuvosa, tempestuosa, um episódio todo carregado com um clima de expressionismo alemão, né, um chiaro escuro, contrastado. Aliás, a série toda foi em preto e branco, tá? Não houve episódios coloridos, só preto e branco, tá? E nesse eremitério, ele descobre, esse viajante, que os mouros estão prendendo ninguém menos que o próprio diabo ali atrás do cárcere, de uma cela, né? Um outro episódio também, estrelado pela Agnes Moorehead, fascinante, é um episódio sem diálogos, mudo, mas não silencioso, tá? Ele não tem diálogos, mas tem efeitos sonoros, em que é os The Invaders, né? Que é um episódio onde a casa de uma mulher é invadida por pequenos alienígenas diminutos e ela tem que fazer de tudo para poder rechaçá-los, tá? Então esses são alguns episódios. Eu posso ficar aqui horas e horas seguidas falando de vários episódios da Imaginação, entre os melhores que já foram feitos, né? No total a série teve cerca de 156 episódios, em suas 5 temporadas. Ela durou de 1959 até 1964. Depois haveria alguns outros roteiristas, né, o George Clayton Johnson, e entre eles, inclusive, o grande escritor de ficção científica Ray Bradbury, que chegou a escrever um roteiro de um episódio, I Sing the Body Electric, que depois ele mesmo transformaria em um dos seus contos, tá? O Ray Bradbury, para quem não sabe, foi o autor de Fahrenheit 451, e de outros livros e contos antológicos, né, fascinantes, as Crônicas Marcianas, enfim. Então, essas 5 temporadas de Além da Imaginação foram bastante irregulares. A série sofreu muito com os anunciantes mudando a todo momento, porque, como vocês podem imaginar, uma série tão profunda, tão densa, com roteiros tão bem elaborados, não era uma série propriamente para toda a família e de entretenimento puro e simples. Ela tinha uma audiência sempre precária, né?
que oscilava ali sempre nos pontos mais baixos dos índices de audiência, sempre ameaçada de ser cancelada. E vira e mexe os produtores queriam, porque queriam alguma mudança, tá? Então houve, para reduzir custos, na segunda temporada, houve alguns episódios filmados em VT, em videotape. Se não me engano foram 12 episódios, alguma coisa assim, que são, infelizmente, destoam, porque toda a série foi filmada com película, numa qualidade impressionante de fotografia, né? Do George T. Clemens, um dos grandes fotógrafos do cinema antigo, né? E é uma fotografia maravilhosa, em preto e branco, contrastado, que cria aquele clima de filme noir, né, presente em todos os episódios, quando não o clima expressionista, como eu mencionei, né, no episódio de Howling Man, né, o Homem Uivante, que é o do diabo ali, no eremitério. Durante as três primeiras temporadas, os episódios tinham meia hora de duração, 30 minutos. E depois, na quarta temporada, eles fizeram um experimento fazendo com episódios de uma hora de duração. Mas aí, francamente, embora os episódios não fossem ruins, né, de fato, tem alguns interessantes, o problema é que a série não foi pensada e bolada para ter episódios de uma hora. O formato de uma hora, né, de 60 minutos de duração, acabava enfraquecendo o impacto dos episódios, o impacto dramático de cada episódio, porque o roteirista era obrigado a enxertar mais eventos para poder dar a duração. No final, o episódio acabava sendo muito esticado, a força acabava se diluindo e o episódio ressentia-se disso. Então, os melhores episódios não são os da quarta temporada, embora tenha até alguns interessantes ali, mas infelizmente não funcionou. Tá? A série não tinha sido pensada para ter episódios de uma hora, mas sim de episódios de meia hora. E daí, na quinta temporada, a série voltou a ter episódios de meia hora. Tá? Na quinta temporada, o Rod Serling já estava afastado, como parte da força criativa da série. Né? Ele apenas contribuía escrevendo alguns roteiros, mas ele já não tinha mais interferência criativa na série. O nome dele ainda estava lá como criador, mas ele já não pintava mais nada. Mas, de qualquer forma, a série continuou sendo espetacular. Tá? A série ganhou vários Emmy. E que outra série teve episódios mudos, teve um episódio mudo estrelado pelo Buster Keaton, imaginem vocês, eles fizeram uma homenagem ao cinema mudo e ao Buster Keaton, fazendo um episódio parcialmente mudo, né? E que outra série, nenhuma outra série em todos os tempos, nem Twin Peaks, nem a Família Soprano, nem o Black Mirror por enquanto, né? Teve um episódio que ganhou o Oscar e ganhou o prêmio no Festival de Cannes. Nenhuma série de televisão teve isso. A Além da Imaginação tem um episódio desses, tá? Na verdade, o que acontece? Os produtores compraram, acho que na terceira temporada, um curta-metragem francês, um curta-metragem de ficção baseado em um conto do escritor americano Ambrose Bierce. Né? E esse curta-metragem, né, eles compraram para enxertar na série como um episódio da série. Eles acabaram reformatando ele para caber em meia hora de duração, né? Só que acontece que enquanto que eles fizeram isso, quando o episódio foi ao ar, ele já tinha ganho o Oscar de melhor curta-metragem de ficção daquele ano e também ganhou o prêmio no Festival de Cannes também, né, de curta-metragem. Então, foi a primeira vez, e até hoje que se sabe, a única, que um seriado de televisão teve um episódio ganhador do Oscar e do prêmio da Palma de Ouro em Cannes. É um feito e tanto para uma série de televisão. Tá? Bom, no final das contas, a série acabou em 1964. O Rod Serling tentou levá-la para uma outra missão, mas foi impedido por razões contratuais. Ele continuou ali a carreira dele fazendo roteiros para outros filmes e tentou vender a ideia de um outro seriado nos mesmos moldes da imaginação, chamado Rod Serling's Wax Museum, ou Museu de Cera de Rod Serling, que uma ideia que acabou não sendo comprada na época, né, não foi para frente. Ele acabou fazendo roteiros para vários filmes. Acho que o mais famoso desses roteiros, mais fascinante, né, que ele escreveu em parceria com um outro roteirista, foi o do Planeta dos Macacos original, de 68, baseado no romance do francês Pierre Boulet, e que ele pega o romance e transforma em uma coisa completamente diferente, que é um filme fascinante, um dos clássicos da ficção científica de todos os tempos, o Planeta dos Macacos, estrelado por Charlton Heston, né, de 68.
E quem tem, inclusive, se a gente prestar bem atenção na história, nessa versão, né, do Rod Serling, tem elementos de episódios de Além da Imaginação que o Rod Serling tinha escrito e que mais ou menos ele tomou emprestado ali para o roteiro do Planeta dos Macacos, tá? O filme original. Depois disso, em 69, ele consegue finalmente vender a ideia de uma nova série de televisão que vai estrear naquele ano, chamado Night Gallery, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, Galeria do Terror, tá? Era mais ou menos o mesmo princípio daquela outra série que ele tentou vender, mas agora modificada, né? Onde o personagem dele mesmo, Rod Serling, aparecia apresentando os episódios daquela noite, baseado sempre em uma pintura, um quadro ali que estava sendo exibido numa galeria. Né? Daí o nome Night Gallery no original, ou Galeria do Terror aqui no Brasil. A série durou 3 temporadas, ao contrário da Além da Imaginação, era toda em cores, tá? E é interessante que o episódio piloto da série tinha entre seus diretores um jovem diretor estreante, profissionalmente. Né? Foi o primeiro trabalho profissional desse jovem diretor, num dos episódios do piloto, chamado Eyes ou Olhos, estreado por uma das grandes deusas, uma das grandes divas do cinema clássico, a Joan Crawford. E esse episódio foi dirigido por um jovem, um tal de Steven Spielberg. Vocês já ouviram falar dele? Então, ele dirigiu esse episódio, que foi o piloto. Ele tinha, então, pouco mais de 20 anos, 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, quando dirigiu esse episódio. Era um moleque, praticamente. Imagina um moleque dirigindo um episódio estrelado por ninguém menos que a Joan Crawford, né? Uma das atrizes veteranas mais poderosas da velha Hollywood. E, aliás, muitos acham que esse é o melhor episódio da série toda, tá? De toda a série que viria em seguida no Galeria do Terror. E eu concordo, é um episódio incrível. Não vou dar aqui o plot twist final, porque é melhor que vocês assistam e tirem suas conclusões. O Spielberg dirigiria mais um ou dois episódios depois dessa série, antes de partir para outros projetos. Mais tarde ele realizaria aí o telefilme que o tornaria um nome conhecido, né, na indústria, que é o Encurralado, e depois iria para o cinema, e o resto a gente sabe a história. Mas ele nunca deixou de reconhecer a dívida dele com o Rod Serling e com a Além da Imaginação, tanto que, em 1983, ele coproduziu um longa-metragem baseado na série, que reencenou 3 episódios da série e um episódio inédito, que foi Além da Imaginação, o filme, ou como ficou conhecido no Brasil, No Limite da Realidade. No original, The Twilight Zone The Movie. Né? Esse filme foi dirigido, né, por 4 diretores diferentes, entre eles o próprio Spielberg. Né? Cada um dirigiu um segmento. Né? Foi o John Landis que dirigiu o primeiro segmento, estrelado pelo Vic Morrow, que terminou em tragédia. Já vou dizer por quê. O Spielberg dirigiu um outro segmento, baseado em um episódio da série clássica, que ele reencenou. Aí teria ainda o Joe Dante, e o último, e talvez o melhor de todos, dirigido por George Miller, o futuro diretor do Mad Max. Como eu disse, esse filme terminou de uma forma trágica, porque um dos episódios dele, estrelado pelo Vic Morrow, né, acabou acarretando uma tragédia. Durante a filmagem de uma sequência desse episódio, né, que se passa no Vietnã, ele e 2 crianças vietnamitas tinham que fugir de um helicóptero, né, que é acima deles. E lá pelas tantas, durante a filmagem, o helicóptero perdeu a sustentação e desabou sobre os atores, matando a todos, as crianças e o Vic Morrow, que ocasionou depois um processo, uma comissão de investigação para ver de quem eram as responsabilidades, né, pela tragédia. Então o filme ficou marcado por essa aura trágica. Mas quando o filme foi lançado, o Rod Serling já tinha falecido há muito tempo. Depois que acaba a Galeria do Terror, né, o Rod Serling passa a ganhar vida fazendo locuções, apresentando outras séries, tentando vender projetos de séries, né, e até pensou na ideia de migrar para o teatro, de fazer peças de teatro ou roteiro de outros filmes. Quem sabe um dia ele até ganhasse um Tony ou um Oscar. Né? E também ele teve que se contentar em fazer algo que tenho certeza que ele deve ter odiado, que foi participar de comerciais de televisão. Ali é a coisa que provavelmente mais odiava fazer, porque, lembrem-se, ele teve sérios embates com os anunciantes no início da sua carreira, durante toda a sua vida na televisão.
Então acho que ter que fazer comerciais de televisão para ganhar vida certamente deve ter o deixado bastante contrariado. E aí, em 75, ele é submetido a uma operação, um procedimento cirúrgico para instalação de uma ponte de safena. Lembrem-se que eu disse que ele era um fumante inveterado, e o tabagismo, então, cobrou o seu preço e ele faleceu na mesa de operação. Tá. O legado do Além da Imaginação prosseguiu, no entanto. A gente teve vários seriados feitos inspirados em Além da Imaginação, no decorrer dos anos. Na própria época que a Além da Imaginação estava ainda sendo exibida, pouco depois, houve um seriado chamado Quinta Dimensão, que não tinha nem de longe o brilho e a criatividade e a densidade e a profundidade da Além da Imaginação. Os roteiros eram bem mais precários, a produção era um nível ainda mais pobre, mas é uma série que tem seus fãs, que eu posso até falar sobre ela aqui em futuros podcasts. Depois a Além da Imaginação tentou ser revivida. Nos anos 80 mesmo, logo depois do filme, foi feita uma nova versão da série, que se eu não me engano durou 2 temporadas, com vários diretores também da época, também famosos, mas que também não foi muito para frente. O próprio Spielberg fez uma espécie de versão dele, de Além da Imaginação, chamada Amazing Stories, que era bastante pobrinha, bastante bobinha, não fez muito sucesso também. Se não me engano, também durou 2 temporadas, lá no finalzinho dos anos 80, e também não deixou lembranças. Tá? Mais para frente, lá já nos anos 2000, houve uma nova encarnação de Além da Imaginação, e uma mais recente agora, feita há poucos anos, que eu já nem sei se foi cancelado ou não, feita pelo Jordan Peele. Jordan Peele, para quem não sabe, foi o diretor daquele filme famoso aí, recentemente, o Corra, e que deu uma pegada muito particular, uma visão muito própria dele, peculiar, além da imaginação, inclusive também reencenando alguns dos episódios clássicos, agora sob um viés mais moderno, mais contemporâneo. Além da Imaginação me influenciou também muito. Eu assisti essa série quando eu era garoto, quando eu tinha 14, 15 anos, eu assisti pela primeira vez, nunca mais, o impacto foi duradouro. Eu me tornei fascinado por ela, ao ponto da obsessão. Muitos dos meus contos, e alguns romances também, mas principalmente os contos, foram inspirados pelo espírito da imaginação. Não que eu tenha copiado nenhum episódio, mas o espírito, o jeitão de contar a história é certamente derivado da imaginação. Aquela ideia do conceito do Rod Serling de tratar de temas profundos e contemporâneos e densos através da veste, do traje, do fantástico, da ficção científica, da fantasia, é algo que eu trouxe para os meus contos, para os meus romances. Então, de uma maneira ou de outra, eu acabei sendo muito influenciado. O Rod Serling e a Além da Imaginação estão entre as minhas criações prediletas, as minhas obras prediletas. Eu sou fã de carteirinha dele. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana estarei de volta para conversar com você sobre um dos maiores escritores de todos os tempos, o inigualável Edgar Allan Poe. Até lá, pessoal!